Bom dia, irmãos. Que privilégio mais uma vez poder compartilhar com os irmãos a respeito da palavra de Deus. Hoje na semana passada, nós então finalizamos o capítulo 3 de Apocalipse, e é aquele capítulo que finaliza as primeiras mensagens que Deus dá para as 7 igrejas que ficavam localizadas na Ásia Menor. O que significa, por sua vez, que hoje nós vamos então começar a interpretar a parte do livro em que vai falar para nós sobre os selos, os famosos 7 selos que são abertos pelo Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e esses selos são abertos a partir de um livro que estava selado diante da sala do trono, ou na sala do trono. Eu pedi ajuda hoje para o Carlos, para me ajudar nessa leitura, porque nós vamos fazer ela bem pausada, nós vamos passar ela por partes. Afinal de contas, esse texto, ele começa então a adentrar aqueles muitos simbolismos que nós vimos já nas introduções. Nós falamos muito sobre isso. O livro de Apocalipse é cheio de grandes profundidades em simbolismos, e nós vamos tentar decifrar um pouco a respeito desses simbolismos hoje. No entanto, irmãos, alguns desses símbolos, eles não foram ou não estão explicados pela palavra. Tudo aquilo que não estiver explicado na palavra, que não houver nenhuma base para a interpretação, nós vamos simplesmente pular. Porque aquilo que a palavra não falou, eu não me arrisco, e eu tenho certeza que nenhum dos irmãos também se arriscaria a tentar interpretar algo que Deus mesmo não deu a sua própria interpretação. Então, eu quero te convidar, nós vamos ler o capítulo 4, são 11 versículos apenas, ele é curtinho. Depois de ler, nós vamos orar, e aí então nós vamos passando esse texto verso a verso, vendo onde nós encontramos as referências no Antigo Testamento, onde estão os simbolismos, quais podem ser interpretados e quais não podem. Se você puder, abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 4, nós vamos então fazer a leitura a partir da voz do nosso querido Carlos. Por favor, irmão, fique à vontade. Depois destas coisas, olhei, e eis que havia uma porta aberta no céu. E a primeira voz que ouvi, que era como de trombeta ao falar comigo, disse: Suba até aqui, e eu lhe mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Imediatamente, eu me achei no Espírito, e eis que havia um trono armado no céu, e alguém estava sentado no trono. Esse que estava sentado era semelhante no aspecto à pedra de jaspe e ao sardônio, e ao redor do trono havia um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda. Ao redor do trono havia também 24 tronos, e neles estavam sentados 24 anciãos, vestidos de branco e com coroas de ouro na cabeça. Do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono estavam acesas 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Diante do trono havia algo como um mar de vidro, semelhante ao cristal. No meio do trono e à volta do trono havia também 4 seres viventes cheios de olhos por diante e por detrás. O primeiro ser vivente era semelhante a um leão, e o segundo era semelhante a um novilho. O terceiro tinha o rosto semelhante ao de ser humano, e o quarto ser vivente era semelhante à águia quando está voando. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, 6 asas, estavam cheios de olhos ao redor e por dentro. Não tinham descanso, nem de dia nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Sempre que esses seres viventes davam glória, honra e ações de graças ao que está sentado no trono, ao que vive para todo o sempre, os 24 anciões se prostravam diante daquele que está sentado no trono, adoravam o que vive para todo sempre e depositavam as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória,
a honra e o poder, porque criaste todas as coisas e por tua vontade elas vieram a existir e foram criadas. Vamos orar então ao Senhor? Bondoso e maravilhoso Deus, nós nos prostramos diante da Tua palavra, diante da majestade de quem o Senhor é, diante do tamanho da Sua grandeza e da perfeição das obras que o Senhor criou. Louvado e exaltado, ó Deus, é o Senhor que é todo-poderoso, que de fato é o Criador de todas as coisas e o sustentador de todas as coisas. Nós pedimos, ó Deus, que o Senhor ministre aos nossos corações a luz da Tua palavra, que o Senhor, Deus, nos ensine aquilo que nós precisamos aprender a respeito da Tua palavra. Ilumina o nosso coração por meio do poder do Teu Espírito, para que possamos não apenas compreender aquilo que o texto bíblico, que é a Tua palavra, nos orienta, mas que também, Deus, nós possamos aproveitar esse entendimento para poder aplicar aquilo que o Senhor ensina em cada detalhe, em cada área da nossa vida. Nos ajuda nesse processo, porque sem o Senhor nada podemos fazer. Tem misericórdia de nós, fala conosco, derrama sobre nós a Tua graça, nos fortalece com o Teu Espírito. É o que nós pedimos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós vamos então fazer a leitura, mais uma vez, só que agora nós vamos passar verso a verso, e aí eu vou trazendo para os irmãos as interpretações, tá certo? Assim fica mais fácil para mim também de lembrar todas as coisas, e fica mais fácil para os irmãos poderem fazer aí as suas anotações, poderem perceber que se tem algo que os irmãos eventualmente não entendem, ou não conheciam, ou mesmo querem, depois que a aula terminar, fazer alguma pergunta ou algum comentário a respeito de algum desses versículos, tá certo? Podemos seguir? Então vamos primeiro ao versículo de número 1. Depois destas coisas, olhei, e eis que havia uma porta aberta no céu. E a primeira voz que ouvi era como de trombeta ao falar comigo. Disse: suba até aqui, e eu lhe mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Muito bem. O texto começa dizendo para nós, irmãos, que depois destas coisas, quais são estas coisas que o texto fala? São as mensagens que se passaram para as 7 igrejas. Essas mensagens foram passadas do capítulo 1 ao capítulo 3. E por causa disso, então, nós entendemos que esse texto ele está dizendo depois que João teve essa primeira visão, depois que ele ouviu essa mensagem para as 7 igrejas, que era destinada especificamente para as 7 igrejas, agora então ele vai ser convidado para uma outra parte, para uma outra visão, para um outro vislumbre das coisas que viriam a acontecer. Então, é possível tentar interpretar onde João estava neste primeiro momento, onde ele recebe as cartas para a igreja, para as 7 igrejas da Ásia Menor. Nós podemos talvez dizer que ele estivesse de alguma forma em espírito, o que a gente não sabe necessariamente como que se explica isso, né, o que é de fato estar em espírito, mas nós podemos dizer que ele talvez estivesse em espírito ainda na ilha onde ele estava, né, na ilha de Patmos, onde ele estava sendo exilado, onde ele estava preso. Pode ser que seja isso, e aí então essa primeira visão termina, a pessoa que estava falando com ele lá no capítulo 1, passa as mensagens para ele, acaba essa visão depois da última, e aí então João se pega olhando para uma porta, ou algo semelhante a uma porta que se encontrava no céu. Nós também não temos condições de perscrutar como era essa porta, se era alguma coisa assim, lá no alto mesmo, e aí tinha uma espécie de alguma escada, se era uma porta igual às nossas, né, essas retangulares que a gente coloca na nossa casa, se era uma porta maior, se era algum tipo de arco, ou, a gente não tem como saber. Mas nós sabemos que existia então uma porta no céu. João viu uma porta no céu. E essa porta não era apenas uma passagem qualquer, mas ela pode ser interpretada, talvez, como uma passagem, e aqui eu estou só fazendo uma inferência, eu não estou aplicando e nem tampouco interpretando, eu só estou dizendo que talvez, eventualmente, ela possa ser considerada como uma espécie de
porta para o futuro. Porque, afinal de contas, o Senhor Deus vai convidar o apóstolo João para vislumbrar as coisas que ainda, me ajuda? Vão acontecer. Então nós estamos falando de futuro. Como que isso se aplica na realidade nós não sabemos. O que nós sabemos? Nós sabemos, irmãos, que Deus é um Deus que abre portas para nós. O próprio Senhor Jesus vai dizer que o caminho que leva ao céu é um caminho estreito. Lembra? Estreito é o caminho e apertada é a porta. Né? O próprio Senhor Jesus, em João capítulo 10 e 11, vai dizer a respeito dele mesmo: eu sou a porta. Eu sou a porta. Então a porta para o céu, ela sempre esteve como um grande símbolo da entrada. E eu queria que você percebesse, nesse primeiro momento, quem é que abre a porta do céu? Não foi João. Ele também não foi transportado magicamente para um outro lugar do nada. Ele passa por uma porta. Ou seja, para chegar ao céu, e aí sim aqui nós temos uma interpretação, para chegar ao céu, nós precisamos passar por uma porta. Essa porta é o Senhor Jesus. Deu para entender? Fácil, né? Segunda parte que o texto nos traz. Falou com João, né? A mesma voz que falou com ele durante o capítulo 1, capítulo 2 e capítulo 3, é essa mesma voz que fala com ele agora no capítulo 4. Uma voz semelhante à de trombeta, né? Uma voz forte, poderosa. Nós não sabemos como interpretar isso, se era uma voz muito alta, ou se ela tinha um sonido, né, uma espécie de sinal sonoro diferenciado, se ela não se parecia realmente com uma voz humana, se ela tinha talvez notas musicais. A gente não sabe interpretar isso. O que nós sabemos interpretar? Nós sabemos interpretar, irmãos, que o nosso Deus, quando Ele fala, todas as vezes que o Senhor fala na Bíblia, e essa voz vem da parte de Deus, né, uma voz sobrenatural, ela é uma voz que é semelhante, né, ela é dita para nós, ilustrada para nós, como uma voz semelhante à de trombetas. Aqui a gente poderia trazer duas possibilidades para tentar olhar para esse texto com mais carinho no contexto atual, né, no contexto atual não, no contexto atual é o nosso. No contexto passado, né, daqueles homens que estavam lá no caso de João. Naquela época, irmãos, quando um exército chegava para guerrear, era comum que ele tocasse trombetas para anunciar a sua chegada. Ou mesmo os vigias que ficavam nos muros das cidades, quando viam uma certa aproximação, seja de um rei, de uma autoridade, ou mesmo de um exército, né, de um inimigo, de um perigo, eles então tocavam trombetas. Isso poderia significar um sentido de esperança, ou seja, pode ter chegado o socorro, pode ter chegado uma autoridade, pode ter chegado o nosso rei, ou pode também significar algo mais no sentido de juízo. E a voz de Deus, ela sempre traz essas duas considerações. Ou ela traz juízo, ou ela traz salvação. Ou ela traz arrependimento, ou ela traz justiça. Né? A voz de Deus, ela sempre tem ela sempre tem dois tipos de elementos a serem aplicados a respeito daquilo que ela fala. Ela nunca é uma voz única, né, que tem uma interpretação única. Mas aqui para João, ela é uma voz de convocação e é uma voz de esperança. E ainda assim, nesse sobrenatural da parte de Deus, o João vai trazer para nós que essa voz é poderosa. Né? A voz de Deus é como um ressoar de trombetas. Uma voz que traz poder, que lembra a autoridade. Tranquilo até aqui? Aqui foi fácil, né? Vamos para o 2? Imediatamente eu me achei no Espírito, e eis que havia um trono armado no céu, e alguém estava sentado no trono. Então vamos lá. Imediatamente eu me achei no Espírito. Mais uma vez nós temos essa palavrinha, né? Eu me achei no Espírito. Mais uma vez, irmãos, nós não temos como compreender a totalidade do que é isso, a profundidade do que é se achar no Espírito.
Será que é um estado de transe, um estado de talvez semelhante ao coma, uma espécie de uma alucinação, né? Alguma coisa do gênero? A gente não sabe. Né? Não tem como a gente dizer, a menos que a gente passe por alguma experiência semelhante a essa. Se nós não passarmos por experiência semelhante a essa, nós não temos como ficar interpretando, né, e tentando achar uma maneira de interpretar o que significa e me achei imediatamente no Espírito. Né? Não tem como a gente saber. O que a gente sabe é que João, de alguma maneira sobrenatural, algo que não vem desse mundo, é algo que vem da parte de Deus, foi transportado para um outro lugar, ou seja, ele entrou naquela porta que estava no céu, e a partir de lá ele estava então em um outro lugar. Onde é esse lugar? Eu não sei. E eu desconfio que ninguém saiba, a não ser João, e talvez nem ele saiba onde ele estava. O que nós sabemos é que é um lugar extraordinário. Mas a gente pode tentar fazer, mais uma vez, algumas inferências, algumas possibilidades. Onde será que João estava? Nós podemos dizer o seguinte, olha, João, ele estava no céu. No céu, não na Nova Jerusalém celestial, mas no céu, naquele lugar transitório, antes da gloriosa volta de Cristo. Poderíamos pensar algo nesse sentido. Nós podemos também dizer que esse lugar é dentro da Nova Jerusalém celestial, uma espécie de sala do trono, um lugar extraordinário que ficava em algum outro lugar, dentro da Nova Jerusalém celestial, depois da gloriosa volta de Cristo. O texto não nos dá elementos para a gente desconfiar disso, né, e bater um martelo a respeito disso. Mas o texto nos dá a possibilidade de tentar interpretar em qual momento da história seria isso, onde exatamente ele estava nesse sentido, ou mesmo se era um lugar real, no sentido assim, se Deus não criou aquela visão, aquela imagem apenas como a título de ilustração, ou seja, uma maneira que João podia compreender, mas de fato não era um lugar onde nós vamos algum dia talvez conhecer, assim como João conheceu. Talvez fosse algo que fosse criado, fosse mostrado apenas para João. Qual que é a versão correta? Qual que é a melhor possibilidade? Não tem como a gente saber. O que a gente sabe é que João foi transportado para um lugar extraordinário. Tranquilo até aqui? Lê de novo o texto para nós, Carlos, o 2. 2. Imediatamente eu me achei no Espírito, e eis que havia um trono armado no céu, e alguém estava sentado no trono. Então olha lá, agora nós temos aqui um trono armado no céu. Esse trono já é algo mais relevante para nós, é algo que a gente já consegue interpretar com mais qualidade, assim, com mais profundidade e com mais recursos hermenêuticos do que é o trono. É óbvio, você deve já ter imaginado, é o trono de Deus. Né? Nós não sabemos onde ele estava nesse lugar no céu, que a gente não tem como traduzir, se é o céu no momento onde nós estamos agora, só que aquele céu transitório antes da volta de Cristo, se é um lugar depois da volta de Cristo, se é um lugar durante a volta de Cristo, nós não temos como saber. Sabemos que em algum lugar no céu, João foi transportado para um lugar que tinha um grande trono armado. Esse grande trono armado, a gente pode entender que não era um negócio pequeno, irmãos. Porque às vezes a gente pode olhar de duas maneiras, né? Pensando para nós aqui, falar assim, é uma espécie de uma cadeira montável. Não, não era. E também a gente pode tentar interpretar no sentido de que era algo assim, um trono, um trono como de filme, assim, né? Que tem alguém sentadinho ali e tal, e não é um. Mas provavelmente, irmãos, era um negócio extremamente grandioso. Não era uma cadeira pequena, como essas do nosso púlpito ali, por exemplo, talvez um pouco maior. Era algo grandioso, era uma estrutura que estava montada ali. Não era apenas uma cadeira, né, um trono simples. Era uma grande estrutura. Tá? E alguém, nós não sabemos por enquanto quem estava sentado, não foi citado para nós, é lógico que com o nosso grau de conhecimento da parte de Deus nós sabemos que é o Senhor, mas ele não foi citado como ele é, quais são as suas vestes, como ele como ele parece, né? Mas nós vamos olhar isso exatamente agora. Nós vamos chegar então no versículo 3 e nós vamos olhar para isso. O legal aqui é que essa visão de João, ela se parece muito, de certa maneira, né, com aquele paralelo que nós temos em Isaías capítulo 6.
né, onde o profeta Isaías vai chegar e dizer: eu vi o Senhor sentado num alto e sublime trono, né, uma estrutura grandiosa onde estava o Senhor. Né? Então é mais ou menos nessa perspectiva. Era um lugar grandioso. Tá? Pense aí num grande estádio de futebol, uma coisa assim realmente bem colossal mesmo, né? Uma sala bem colossal, um lugar bem grande mesmo. E aí tem alguns elementos que nós vamos adentrar agora para poder compreender melhor aquilo que João viu. Mas eu quero lembrar para você que aquilo que João viu não é de fato aquilo que ele viu. Porque o que acontece? Quando nós vemos uma visão sobrenatural, algo que é realmente extraordinário como ele viu, a única coisa que nós podemos fazer é tentar encontrar paralelos humanos. Então você vai reparar ao longo do texto que o apóstolo João ele sempre vai dar ênfase em questões assim, como muito difíceis, né, de serem interpretadas, ou coisas que talvez ele não podia interpretar porque ele não sabia como descrever aquilo. Então ele usa formas humanas, como por exemplo, ele sempre quando acontece isso ele vai dizer tal coisa era semelhante a tal coisa. Não era exatamente o que o João estava vendo, mas era algo que tentava chegar minimamente perto para que as pessoas que estavam lendo e para nós que estamos lendo agora e estudando esse livro, pudéssemos compreender ou pelo menos tentar imaginar como foi essa visão de João, mas com certeza não deve chegar nem perto do que ele realmente viu, né, do vislumbre e da majestade que ele realmente viu naquele lugar. Né? Então vamos entrar no texto, vamos para o versículo 3. E esse que estava sentado era semelhante no aspecto à pedra de jaspe e ao sardônio, e ao redor do trono havia um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda. Legal. Então nós temos agora alguém sentado no trono. Essa pessoa, ela vai ela vai começar a ser descrita por João. Ele vai tentar, de alguma maneira, descrever aquela pessoa que estava sentado no trono, que nós sabemos que é o nosso Deus Todo-Poderoso, tá? O Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Então vamos tentar interpretar isso aqui e ver o que a gente consegue analisar desse texto, o que a gente consegue encontrar nesse texto e os paralelos que a gente tem com quem Deus é. Tá? Vamos lá. Diz que essa pessoa estava sentada no trono. Maravilha. Que é o lugar de Deus mesmo. Deus está sentado no trono. Tranquilo. Isso demonstra a sua autoridade, o seu poder, o seu governo sobre a criação, sobre as nações, sobre os reis, sobre os políticos, sobre as nossas vidas, sobre o seu reino e sobre a sua igreja. Essa pessoa que estava no trono, ou o nosso Deus, ele tem duas aparências. Ele é semelhante, a aparência dele é semelhante a duas pedras preciosas. A primeira é o jaspe, é isso? Isso, pedra de jaspe. O que é o tal do jaspe? Se você tiver celular aí, você pode pesquisar o que é a tal da pedra de jaspe. A pedra de jaspe, irmãos, ela é uma pedra, de certa maneira, meio transparente, meio embranquecida, assim. Algumas são mais brancas, outras são um pouquinho mais translúcidas, semelhantes, talvez, aí a uma espécie de cristal. Eu estou fazendo essa descrição a partir do Google, né? Porque você sabe que eu não faço ideia como é que essa pedra é. Mas o Google nos apresenta essa tradução e os grandes escritores do Novo Testamento também falam para nós que ela era uma pedra semelhante aí que trazia uma luz branca, que trazia uma ideia assim de cristal, né? De translucidez. Isso para nós, então, qual que é a interpretação? Nós estamos diante de alguém que é santo, que é puro. Né? O nosso Deus é puro, é santo. A sua aparência demonstra o seu caráter. Né? O caráter de Deus é demonstrado também na sua aparência. Muitas vezes nós olhamos para o Senhor com a expressão de que o caráter do Senhor ele é apresentado somente nas suas obras. Mas não é verdade. O caráter do Senhor, né, a aparência do Senhor, ela é exposta em todos os aspectos do ser de Deus, no seu caráter, nas suas obras, na sua aparência, na sua criação, na sua igreja, no seu reino, nos seus decretos. Em cada detalhe Deus expressa
como ele é, qual é a sua aparência. E isso está descrito de dentro para fora e de fora para dentro, né? Aquilo que nós podemos ver e aquilo que nós não podemos ver, mas podemos saber, que daí entra nas obras, no caráter e coisas do gênero, tá? Agora, você precisa também lembrar duas coisas. A primeira, Deus, ele é espírito, correto? Concordam comigo? Deus é espírito, maravilhoso. Se Deus é espírito, meus irmãos queridos, com certeza não era Deus que João estava vendo. Porque Deus não pode ser visto, o espírito não pode ser vislumbrado. Tá? Outra coisa, nós temos que lembrar também que o próprio Moisés, quando viu Deus de trás, né, as costas de Deus, ele já saiu assim brilhando, que as pessoas não podiam nem olhar para ele. E o próprio Senhor Deus vai dizer para nós que nós, pecadores, quando olhamos para o rosto de Deus, para a face de Deus, provavelmente o mais certo que vai acontecer é que nós cairemos mortos. Porque a nossa pecaminosidade não pode estar junta com a santidade de Deus. Então, nós temos duas formas de pensar sobre esse texto. O que João estava vendo? Ou ele estava vendo um milagre, uma teofania, alguma coisa miraculosa que permitiu que de alguma forma ele pudesse vislumbrar o Espírito de Deus, talvez por ele estar Espírito. Essa seria a primeira possibilidade. A segunda é que não era Deus sentado no trono, mas uma figura de Cristo. O nosso Senhor Jesus sentado no trono, e aí sim, o nosso Senhor Jesus pode ser olhado, ele pode ser vislumbrado. João, inclusive, já o tinha visto no capítulo 1. Aqui, a diferença é que ele estava em outro local, de outra forma. Aqui, ele já está numa forma glorificada, perfeita, santa, algo realmente extraordinário, miraculoso, né? Uma forma majestosa da pessoa de Jesus. São essas duas possibilidades que nós temos para interpretar a possibilidade de João estar conseguindo ver alguém no trono. Ou era o Senhor Deus Todo-Poderoso de fato, mas sendo representado por uma forma, não necessariamente a sua forma real, porque Deus é Espírito, mas por algum milagre, alguma teofania, alguma coisa do gênero, ele se apresentou a João como uma imagem, ou com imagem, né, não como uma imagem, com imagem, ou então era de fato o Senhor Jesus que estava sentado no trono. Deu para entender até aqui, irmãos? Ficou fácil? Vocês me ajudem aí. Qualquer coisa vocês vão anotando aí. Vamos para a próxima. Tá? A próxima pedra que aparece aí, se a primeira é o jaspe, a segunda é o sardônio. É isso? Isso. O sardônio, ele tem uma aparência mais parecida com o rubi. Ele é meio avermelhado, né? Tinha uma cor meio de sangue, vamos dizer assim. O que isso representa para nós, então? Representa que, da mesma maneira que o Senhor é puro e o Senhor é santo, nós também entendemos o Senhor como justiça, né? Um Deus que também derrama sobre os pecadores, aqueles que não o amam, os seus inimigos, a sua ira. Tá? Essa é uma possibilidade, não é a melhor, é só uma possibilidade. A possibilidade mais real, a mais correta, a mais possível de ser, é que essa pedra vermelha, né, essa semelhança de Deus ser iluminado, né, bastante translúcido, branco, com essa cor de pureza, de santidade, junto com a cor vermelha representa também o derramar do sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós só somos salvos por causa do sangue de Cristo. Faz sentido que Deus então se apresente para nós dessa mesma maneira. Para chegar à pureza, para chegar à santidade de Deus, nós também precisamos do sangue de Cristo. Tá? Essa é a melhor interpretação que a gente pode dar. Mas perceba que o próprio texto ele não diz para nós o que é. Por que Deus se aparenta dessa maneira? Isso são inferências, são possibilidades que nós temos, hermenêuticas, de tentar achar uma solução que não comprometa o texto e nem tampouco comprometa o resto da palavra. Então, essas duas interpretações, elas estão dentro da palavra. Faz parte do caráter de Deus, faz parte de quem Deus é, faz parte da sua obra, tudo está interligado.
Tá? Então, por isso, nós podemos olhar para essas duas interpretações como sendo possíveis. Vamos para o arco-íris agora? Faltou só o arco-íris, né? Então, veja bem, como é que nós sabemos que o trono de Deus ele é grande? Pela própria descrição que o texto nos dá, desse versículo de número 3. Irmãos, vislumbre bem o que o texto nos diz. Em volta do trono de Deus tinha um arco-íris. O arco-íris não é um negócio pequenininho. É claro que, sob certas medidas de prismas e coisa e tal, ele pode ficar menor. Mas a ideia aqui não é que ele era pequenininho, não. Ele era grande, bastante grande, bem evidente. Mas a diferença deste arco-íris para um arco-íris normal, e talvez ele tivesse as 7 cores ou várias cores, mas ainda assim ele está pintado para nós, ele está demonstrado para nós como se ele fosse semelhante à pedra de esmeralda, ou ela, no caso, esverdeada. Talvez tivesse vários tons de verde, eu não sei aí precisar para você como é que seria isso. Mas era algo semelhante à pedra de esmeralda, algo muito brilhante, né? Provavelmente nem era talvez nem fosse uma estrutura física, de fato, né? Fosse só algum tipo de energia, alguma coisa do gênero. Tá? Mas o que a gente pode interpretar, né? O que a gente pode trazer para nós? Olha que legal. Você lembra que a aliança que Deus fez lá no Antigo Testamento, bem no comecinho com Noé, foi exatamente o arco-íris? Deus disse que teria um arco no céu. Esse é o arco-íris, né? Que nós, inclusive, precisamos resgatar, se você me permite aí um parênteses. Tá? Não vou falar nada além disso. Mas nós também temos que olhar que se o primeiro pacto que Deus faz depois da queda é o pacto com o arco-íris, faz todo o sentido do mundo que a completude da aliança de Deus no arco-íris esteja diante do seu trono. Porque a nossa aliança com o Senhor, ou no caso a aliança de Deus conosco, ela é uma aliança que não está sustentada nas nossas obras. Ela não está sustentada na igreja. Ela não está sustentada na criação. Ela não está sustentada no nosso conhecimento ou em qualquer outro tipo de ação humana, né? Mas ela está sustentada. A aliança que Deus tem conosco, ela é sustentada diretamente do seu trono. Ela está em volta do trono de Deus. Deu para entender? Bonito isso, não? Deus nos sustenta a sua aliança conosco diante do seu trono, na eternidade. Não é algo que ele faz aqui e agora. É por isso, irmãos, que nós somos muito contrários, ainda que a gente trate com muito respeito e com muita educação, mas nós somos muito contrários à ideia de que as pessoas podem perder a salvação. Porque veja bem o que o texto diz, a aliança de Deus é firmada, ela é estabelecida na eternidade, ela está em volta do trono da parte de Deus. Se você diz que alguém pode perder a salvação, você está dizendo que o trono de Deus não é eficaz o suficiente para manter aquilo que Deus faz como um decreto. Percebe como isso pode ser muito perigoso? Então, né, veja bem que o texto demonstra isso para nós, a grandiosidade da aliança que Deus faz. Se ele mostra a sua pureza, a sua santidade, ele nos mostra o seu sangue derramado na cruz do Calvário, que faz parte de quem ele é, ele também nos mostra que ao redor do seu trono, da sua majestade, da sua autoridade, do seu governo, está a aliança que ele fez comigo e com você. Posso ouvir um aleluia? Glória a Deus por isso. Que bênção que é isso. Isso daqui são um dos elementos, esse daqui é um dos elementos assim de ouvir e não tem como não se emocionar aqui. Porque de fato nós estamos olhando para a obra finalizada da parte de Deus. Está consumado. Por que Jesus falou que está consumado? Porque não está consumado apenas na sua obra temporal. Está consumado no trono da glória de Deus. Tudo que Jesus fez, quem Ele é, todas as coisas que Deus faz, todo o seu decreto, as suas ordens, o livro da vida, todas essas coisas estão firmadas, estabelecidas e são mantidas e sustentadas pelo Senhor na eternidade. E por isso nós podemos nos gloriar em Deus pelo tamanho do seu poder e da sua majestade. Amém? Amém. Vamos então para o versículo de número 4. Ao redor do trono havia também 24 tronos,
e neles estavam sentados 24 anciãos, vestidos de branco e com coroas de ouro na cabeça. Então vamos lá. Esse texto já é mais fácil de se interpretar, tá? Apesar de que tem números aí, né, tem possibilidades, mas esse já é um texto mais simples da gente olhar para ele. Então, olha só. Em volta desse trono, a gente pode pensar que talvez essa fosse uma sala circular, né, como se fosse um grande coliseu, como eu falei para você, talvez uma espécie de um grande estádio, assim, alguma coisa bem grandiosa mesmo, né, uma espécie é que eu não sei, mas talvez um lugar assim arredondado, né, e que o trono estava, no caso dos irmãos, né, ele estava mais para cá, e aí possivelmente as cadeiras dos anciãos estavam em meia lua, em volta do trono, assim, né, na frente dele. Ou talvez fosse realmente circular, e essas cadeiras estavam realmente em volta, né, fazendo um círculo espalhado em volta desse grande trono de Deus. Então, é um trono onde se senta o nosso rei, e depois 24 tronos onde se sentam 24 anciãos. Podemos interpretar esses 24 anciões de uma maneira bastante simples, bastante sucinta e bastante singela. Esses 24 anciãos são a mistura, 12 tribos, 12 apóstolos. Perfeito, é exatamente isso. 12 tribos, os 12 patriarcas, e os 12 apóstolos de Deus. Isso forma, então, uma aliança que Deus tem com o Antigo Testamento, completa, uma aliança que Deus tem com o Novo Testamento, conosco, completa. Então, todos estão diante do trono da graça de Deus. Toda a nossa história, toda a história do reino de Deus, toda a história da igreja, tudo que Deus fez, né? As pessoas que Deus levantou, que Deus sustentou, que Deus cuidou, que Deus exortou, que Deus consolou, que Deus precisou corrigir, que Deus curou, que Deus não curou, que Deus agiu de várias maneiras, estavam representadas lá. Então, está diante do trono de Deus, representado nesses 24 anciãos, toda a história do reino de Deus, toda a história da salvação, por meio dessas 24 pessoas, que são ali os inícios, né? Os 12 apóstolos, né? Representando o Novo Testamento, e a igreja de Cristo, o seu reino estabelecido em Cristo, e as 12 tribos, que são também a representação da aliança de Deus no Antigo Testamento com o seu povo. Deu para entender? Fácil, né? Aqui está tranquilo, não tem muito que a gente possa dizer. Então vamos lá, eles usavam roupas brancas. Aqui também é fácil, né? Por que eles usavam roupas brancas? Porque eles foram santificados junto com o Senhor Jesus, por causa da sua obra, por causa da glória de Cristo, por causa daquilo que eles fizeram também, eles são coparticipantes da herança de Cristo Jesus. Tanto os nossos irmãos do Antigo Testamento, representado nos 12 patriarcas, quanto nós que ainda estamos aqui, representados na primeira fase da Igreja de Cristo, que são os 12 apóstolos. Fácil, né? Que santidade, tranquilo, tronos, eles reinam junto com Cristo, o próprio Senhor Jesus nos prometeu isso, né? Nós vamos reinar junto com Ele, nós somos coparticipantes da sua obra, nós somos coparticipantes da sua herança, então tudo isso está bastante ligado a esse texto. E nós temos um último elemento nesse versículo, que são as 24 coroas, né? As 24 coroas que estavam ali. Essas coroas, elas representam exatamente isso. A gente pode olhar talvez de duas maneiras. Uma é a vitória do Antigo Testamento e do Novo Testamento, ou seja, em completude, a vitória da igreja, né? A vitória do reino de Deus sobre o pecado juntamente com Cristo. Nós temos a outra possibilidade de interpretar, como o próprio texto vai nos dizer, nas 7 cartas das igrejas, tem uma específica, eu só não vou me lembrar exatamente qual é, mas tem uma específica que é colocado para nós a seguinte frase: quem permanecer fiel até o fim, dar-te-ei a coroa da vida. Então pode ser interpretado dessas duas maneiras. Qual é a mais correta? Eu nem preciso dizer assim que tem uma mais correta. Eu acho que é mais uma questão aqui de perspectiva. As duas estão dentro das possibilidades e possivelmente as duas estão de alguma maneira corretas. Fácil até aqui, irmãos? Podemos continuar? Vamos ao 5 então. Do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões,
E diante do trono estavam acesas 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Então vamos por partes. Aqui nós temos então diante do trono. Você veja que é um lugar grande, como eu falei. Não dá para pensar em um lugar pequeno com raios e relâmpagos e coisas do gênero, né? Possivelmente era um lugar grande. Onde que a gente encontra um paralelo no Antigo Testamento para pensar sobre esse texto? A gente encontra lá em Êxodo. E também nos 5 primeiros livros da Bíblia, né? Em todos os 5 primeiros, a gente encontra as ações soberanas do poder de Deus, as grandes teofanias que Deus faz, olhando para essa perspectiva de que quando Deus agia no Antigo Testamento, principalmente ali no comecinho, né, nos 5 primeiros livros da Bíblia, essa ação de Deus ela é sempre uma ação poderosíssima, né? Muito enfática e que mexia inclusive com as próprias leis da natureza. Né? Então nós vamos lembrar, por exemplo, de quando Moisés viu o Senhor pelas costas, né? E aí ele saiu de lá com o rosto todo brilhando. Nós podemos ver quando as tábuas da lei foram entregues e o monte fumegava e haviam raios e trovões. E se as pessoas chegassem perto ali, elas eram consumidas, né? Elas eram mortas e tudo. Nós podemos olhar para a coluna de fogo, nós podemos olhar para a coluna de nuvem e para tudo que Deus faz. Né? O fogo que nunca se apaga e coisas do gênero. Então, quando nós estamos diante do trono de Deus, irmãos, nós podemos vislumbrar que até mesmo a natureza, ela se exalta, ela exalta o Senhor na sua manifestação mais poderosa, né? Que são os raios. Então, diante do trono de Deus estão os raios, estão os relâmpagos. No caso é relâmpagos e trovões, né? Então é provavelmente luz e barulho. Claro que não eram relâmpagos de fato, né? Não eram trovões como dali, porque não tem nenhuma nuvem, aparentemente. Mas no sentido ali foi a representação que João encontrou para tentar demonstrar aquilo que ele estava vendo, numa possibilidade humana de vislumbrar aquilo. Né? Nesse meio tempo, tem ali 3 coisas. Né? A primeira, os relâmpagos, depois as vozes. Né? O que são essas vozes? Irmãos, eu não me arrisco. Não faço a menor ideia o que possam ser essas vozes. Podemos até tentar achar algumas respostas, mas é bem preocupante e eu fico meio assim, porque é um elemento que a gente não encontra nenhum outro paralelo. Então, se a gente encontra um paralelo, a gente tenta. Mas esse aqui é um daqueles elementos, eu não sei o que são essas vozes. Pode ser, pastor, as orações dos santos. Pode, talvez. Pode ser, sei lá, a voz da ira de Deus, pode ser os anjos, pode ser várias coisas, mas eu não tento me arriscar aí em achar uma possibilidade de interpretação, porque não me parece justo fazer isso quando o próprio texto não nos dá nenhum paralelo para poder entender isso aqui com clareza suficiente para interpretar. Tá bom? Então agora nós temos um último elemento, que é diante do trono de Deus, né, bem pertinho ali, possivelmente na frente, em algum lugar próximo ali do trono, né, nós encontramos então um candelabro. Né, a figura aqui é um candelabro, 7 tochas que representam o 7 Espíritos de Deus. 7 Espíritos de Deus. Mas, na verdade, quando ele fala 7, ele está dizendo um só, né? Então, ele está falando o Espírito de Deus representado nas 7 tochas. Nós já vimos isso lá no capítulo 1 também, nós já vimos isso em outros lugares, e nós vamos voltar a ver esse Espírito de Deus sendo representado de maneira plural. Né? Então, são as 7 chamas, são o candelabro com as 7 tochas, são os 7 óleos, tem várias possibilidades aí que o Espírito é apresentado para nós. Mas o que a gente pode entender desse fogo diante do altar de Deus? Irmãos, como nós vimos que o trono de Deus, quem está sentado no trono tem pureza e tem o sangue de Cristo e a aliança de Deus ali, nós então podemos colocar o Espírito e podemos interpretar da seguinte maneira. Para que nós cheguemos no trono de Deus, além do sangue de Cristo, nós precisamos da ação do Espírito que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Então nós precisamos desse poder do Espírito para chegar. Afinal de contas, quem converte o nosso coração a Deus é de fato o poder do Espírito. É Ele que nos convence a nos rendermos à irresistível graça de Deus. É Ele que nos convence.
né? O Espírito tem esse trabalho. Ele, de fato, nos convence. Portanto, é a partir da ação de convencimento do Espírito, de quem Deus é, de quem Jesus é, da obra de Cristo, do conhecimento de Cristo, que nós, então, somos chamados a Deus. Nós somos, então, a palavra que a gente usa bastante, somos, então, convertidos ao Senhor, né? Levados ao Senhor. Então faz sentido que o Espírito de Deus esteja diante do trono da glória de Deus. Além disso, você pode usar o fogo para duas interpretações. Embora os nossos irmãos mais avivados, mais pentecostais, usam o fogo como uma manifestação do poder de Deus, né, dos dons do Espírito e coisas do gênero. Dons do Espírito é uma coisa e poder de Deus é outra coisa, né? Dons do Espírito é uma coisa e fogo da parte de Deus, o fogo que está na Bíblia é outra, totalmente diferente. E o fogo na Bíblia, ele tem, principalmente relacionado ao Espírito, ele tem duas conotações. A primeira conotação é no sentido de que o Espírito de Deus usa o fogo, não o fogo literal, né? Ninguém passa no fogo de fato, mas ele usa essa imagem do fogo para dizer que o Espírito de Deus nos purifica. Perfeito. É assim mesmo. Além disso, o fogo de Deus tem um outro sentido. Se por um lado ele nos purifica para a salvação, para a nossa santificação e tudo mais, né, para a aplicação da salvação nas nossas vidas, em segundo lugar, o fogo do Espírito traz, ou o fogo de Deus, se você preferir, ele traz juízo. Exatamente, são as duas possibilidades que nós temos de interpretar fogo. Tá? O fogo não é animação, não é alegria, não é poder, não é dom, não é nada disso. Essas coisas são outras coisas, mas o fogo, principalmente do Espírito, o fogo nos usa, ele é sempre um fogo que nos purifica e ele é sempre um fogo que ou nos purifica ou então nos consome diante da sua ira. Tranquilo até aqui? Acho que são esses elementos no 5, né, Carlos? Esqueci algum? Sim, sim. Então, o Espírito de Deus, né? Então, vamos para o 6, assim que eu olhar a hora. Versículo 6. Pessoal, 10h50, temos 10 minutos. Vamos interpretar o 6, aí eu abro para perguntas e nós encerramos a nossa aula, então. E aí o Narciso continua na semana que vem. Pode ser? Então vamos nessa. Por favor, Carlos, o 6. Diante do trono havia algo como um mar de vidro, semelhante ao cristal. No meio do trono e à volta do trono havia também 4 seres viventes, cheios de olhos por diante e por detrás. Legal. Então, o que eu vou interpretar aqui? Só o mar de vidro. Deixa os 4 seres viventes para o Narciso, porque eu não faço a menor ideia do que eles são. Então, deixa aí para o Narciso tentar na semana que vem. Não, brincadeira. Eu sei o que eles são, tá? Fique tranquilo, a gente sabe. É só brincadeira, porque essa é a parte mais difícil do texto. É olhar para esses 4 seres viventes, tá? Mas realmente não vai dar tempo da gente passar por eles aqui, senão a gente vai ficar até muito tarde. Mas vamos passar então sobre esse mar de vidro. Olha que paralelo fantástico que Deus faz. Se por um lado, na frente do trono de Deus, tem raios, relâmpagos, trovões, né? Por outro lado, existe paz e serenidade. Porque veja bem, o texto vai nos dizer agora que além desses raios e trovões, dessas vozes e esqueci o nome, do negócio do Espírito. Do candelabro que representa o Espírito, nós então percebemos que há um mar de vidro semelhante ao cristal. Isso deve ser uma visão realmente espetacular. Né? Diante do trono de Deus há uma espécie de mar de vidro. Não dá, irmãos, para a gente entender isso aqui. Não tem muito para onde a gente possa caminhar. Né? A gente pode dizer assim, Cristo andou sobre as águas, a gente pode dizer várias coisas a respeito da interpretação deste mar, mas a gente não consegue vislumbrar como que ele era. Mas isso aqui deve ser algo extraordinário. Você vê, por um lado, raios e trovões, e toda aquela maravilha de luzes, e todo aquele poder, majestade, toda aquela glória, tudo aquilo sendo estabelecido ali naquele lugar. Mas antes, para você chegar no trono de Deus, você passa pela paz. E é de fato, irmãos, isso que o Senhor nos promete. O Senhor nos promete poder, autoridade, glória da sua parte. Mas para chegar nisso, a gente não precisa passar por uma tempestade. Nós passamos por um mar de calmaria. Nós passamos, ou precisamos passar,
pela paz que excede todo entendimento. Então, quando nós estamos diante do trono da glória de Deus, nós somos levados a pensar neste momento de paz, de calmaria. Ali não há lugar para tempestade, não há lugar para pecado, não há lugar para perseguição, não há lugar para mar revolto, não há lugar para morte, não há lugar para tristeza, não há lugar para doença, não há lugar para angústia, não há lugar para o opróbrio, para a dor. Não há lugar para o diabo, só há lugar para paz. A paz que vem de Deus. E essa visão é realmente algo assim magnífico. Você saber que diante do trono da graça de Deus tem um mar como o de vidro, né, como semelhante a um cristal. Tenta imaginar aí na sua mente como que poderia ser isso, qual é o tamanho disso, qual é a profundidade, se isso brilhava, se isso era realmente semelhante à água, se era na verdade uma espécie de vidro que ficava na frente, aqui para vocês, né? Era uma espécie de vidro que ficava na frente ali, e embaixo desse vidro na verdade você via as nuvens, ou você via o céu azul, não sei, eu não consigo vislumbrar o que pode ser, mas eu sei que é maravilhoso. Para chegar no trono da graça de Deus, nós não precisamos de obras. Para chegar no trono de Deus, a gente não precisa de barco, a gente não precisa de benefícios humanos, a gente não precisa de força, a gente não precisa de nada, mas a gente passa por um mar de calmaria, de paz, de serenidade, de tranquilidade. Pode interpretar isso também como o amor de Deus que cura as doenças, que afasta de nós o mal, o opróbrio, a dor, a angústia, todas essas coisas, principalmente a perseguição para o contexto de vida daqueles irmãos lá das 7 igrejas, né, onde essa carta foi mandada. Então, faz todo sentido a gente olhar para isso e perceber que diante do trono de Deus tem poder, tem glória, tem governo, tem autoridade, mas também tem paz e segurança. Amém? Glória a Deus por isso, irmãos. Nós vamos encerrar aqui a aula, então. Na semana que vem nós continuamos falando a parte ali desse ser vivente, né, que tem, destes seres viventes que tem ali, e de toda a parte da glória de Deus. E aí nós encerramos, então, o capítulo 4 em 2 partes. E aí, a partir da segunda semana de julho, nós começamos, se assim Deus permitir, o capítulo de número 5. E aí agora eu pergunto para você se você tem perguntas, ou dúvidas, ou alguma coisa que eventualmente não tenha ficado muito clara, ou algum comentário, alguma coisa que você pensava antigamente e agora não pensa mais. Fica à vontade aí, por favor. Se alguém puder olhar no YouTube também, se tem alguma coisa, eu agradeço. Aqui no YouTube não tem perguntas. E os irmãos, tem alguma? Tem uma ali. Então, manda ver. Corre lá, Carlos, corre lá. Pula por entre os bancos. Não é bem uma pergunta, mas uma referência que a gente vai vendo as referências na Bíblia, né? Ezequiel fala bastante ali de Apocalipse, né? Mas fala assim, a visão da glória divina, né? Eu gostaria de ler. Diz assim: por cima do firmamento que estava sobre a sua cabeça havia algo semelhante a um trono, como uma safira. Sobre esta espécie de trono estava sentada uma figura semelhante a um homem. Via como metal brilhante, como fogo. Ao redor dela, desde os seus lombos e daí para cima, e desde os seus lombos e daí para baixo. Via como fogo e um resplendor ao redor dela. Como o aspecto do arco que aparece na nuvem que em dia de chuva, assim era o resplendor em redor. Esta era a aparência da glória do Senhor. Vendo isto, caí com o rosto em terra e ouvi a voz de quem falava. Realmente extraordinário. É difícil, irmãos. Esses textos são realmente extraordinários. Porque é isso que nos espera. É exatamente isso que nos espera. Eu não sei você, mas
Se pudesse ser hoje, Cremos. se pudesse ser hoje já está bom, né? Às vezes a gente tem sonhos, tem conquistas, tem promessas, nós temos a faculdade a serem cumpridas, o que mais? Temos trabalho a fazer, temos causas a considerar, nós temos muitas coisas aqui nesse mundo, né? Isso é verdade, a gente tem responsabilidade sobre cada uma delas. Mas a bem da verdade, irmãos, é que se Deus substituir cada uma delas pela sua glória hoje, para mim está bom. Amém? Amém. Isso é maravilhoso. É isso que nos espera. O esplendor da glória de Deus é o que nos espera. E não adianta, nada que a gente possa tentar aqui falar, podemos usar a inteligência artificial para criar imagem, a gente pode tentar criar os sons, a gente pode tentar criar textos e palavras novas, até que não existam, para tentar descrever algum aspecto do que está aqui, né, do tamanho da glória de Deus, do seu infinito poder, da sua infinita glória, do vislumbre desse poder majestoso, magnífico, homérico, né, algo assim realmente esplendoroso, mas de fato não existem palavras, não existem imagens, não existem descrições, não existe nada que realmente possa chegar perto. E é por isso que os autores bíblicos usam isso, né? Eu vi semelhante à nuvem, era semelhante a tal coisa, era semelhante a tal coisa, porque não existem palavras, não existem expressões humanas que possam descrever o vislumbre, o que é de fato vislumbrar o esplendor da glória de Deus. Amém? Algo mais, irmãos, que os irmãos queiram falar? Comentar, perguntar? Só não vale perguntar dos 4 seres viventes. Deixa eles para a semana que vem. É isso? Finalizamos? Então vamos orar ao Senhor. Quero te convidar, se você puder, que você feche a sua cabeça. Meu Deus do céu, hoje eu estou para lá de Bagdá. Você fecha os seus olhos, baixa a sua cabeça um instantinho. Nós vamos orar ao Senhor, entregando as nossas vidas nas mãos dEle e agradecendo pela escola bíblica que Ele tem nos orientado na luz da sua palavra. Maravilhoso, esplendoroso Deus, da glória, de todo poder, de toda majestade, Criador e sustentador do universo, das nossas vidas, de cada desejo do nosso coração, de cada coisa que passa nas nossas vidas, de cada experiência que nós temos, Senhor dos detalhes, Senhor que está de fato sentado e soberano, governa todas as coisas desse trono que nós lemos aqui, mas que o Senhor não está apenas nesse trono, mas o Senhor se achega a nós e vem habitar com o seu Espírito dentro do nosso próprio coração. O Senhor sela as nossas almas quando somos salvos em Cristo Jesus, quando a Tua graça nos alcança, quando somos alcançados pelo Teu poder, pela Tua majestade, pela Tua glória, nós nos rendemos ao Senhor e o Senhor então sai desse trono e vem se relacionar de maneira pessoal conosco, cada um ao seu estilo, ao seu detalhe, à sua identidade, cada um do seu jeito. Ninguém se relaciona com o Senhor e o Senhor não se relaciona com ninguém da mesma maneira, porque o Senhor sabe se relacionar com cada um de nós exatamente do jeito que nós precisamos. Então, Deus, nós te louvamos, nós te adoramos, nós exaltamos quem o Senhor é, nós exaltamos as suas obras, o seu caráter, nós exaltamos o seu governo, a sua majestade, a sua salvação, os seus decretos, ó Deus, nós exaltamos quem o Senhor é. E nós nos rendemos diante do Teu poder, quando o Seu poder, de fato, Deus, nos faz nos prostrar ao Senhor, derrubar o nosso joelho, a nossa arrogância, o nosso orgulho diante do Senhor, não para nos humilhar, pelo contrário, porque é de fato quando nós prostramos o nosso joelho e colocamos o nosso rosto em terra diante do Senhor, que nós estamos no lugar mais alto que um ser humano pode chegar. Este lugar é os Teus pés. Nós te louvamos e te adoramos e fazemos isso em nome de Jesus. Amém. Que Deus assim nos abençoe, irmãos.